A paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma semana, agora lição 12ª, quase chegando no fim dessa série de lições sobre o avivamento. E nós, neste dia, vamos falar sobre a lição intitulada Vivendo no Espírito. Nós vamos caminhar nesta lição, junto com o comentário da nossa lição, trabalhando no primeiro tópico, falando o que é andar no Espírito. Depois, no segundo tópico da lição, nós falaremos do que é vencer a carne. E nós terminaremos essa lição com uma análise sobre o fruto do Espírito por duas perspectivas. O título desse terceiro tópico seria o fruto do Espírito de Deus versus o do Espírito do mundo, onde nós analisaremos o fruto do Espírito, os 9 gomos, se pudéssemos dizer assim, as facções e apresentações do fruto do Espírito na linguagem humanista, social que nós encontramos na sociedade. Até porque a sociedade de hoje entende que valoriza, nós já estamos muito mais, num certo sentido social, né, evoluídos, e essa sociedade entende gozar de determinadas realidades do fruto que nós chamamos o fruto do Espírito. E com essa percepção, eu gostaria de desafiar a mim e a você na seguinte realidade. Será que a visão da sociedade ou do mundo, ou em verdade dizendo a visão humanista, já tem tomado e achado lugar no nosso próprio coração, no nosso entendimento, na maneira de nós vermos as coisas? Você vai ser desafiado por isso no final desta lição, no tópico número 3. Mas vamos começar com o primeiro tópico. Vivendo no Espírito, mais uma vez, é o título. Você com certeza já leu a lição, viu que a leitura bíblica em classe é baseada naquele texto de Gálatas 5, 19 a 25, onde estão listados os frutos da carne e, por fim, o fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Portanto, no primeiro tópico, o comentarista trabalha a realidade do que é andar no Espírito. Para este tópico, nós dividimos em 3 subtópicos, e são eles o seguinte: deve ter o Espírito. Segundo, deve frutificar o Espírito. E por último, deve ter intimidade com o Espírito. Claro, este Espírito com E maiúsculo, a pessoa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, se alguém deseja andar em Espírito, ele não pode andar em Espírito a não ser que ele, em primeiro lugar, o quê? Tenha o Espírito Santo. Amém? Então, alguém que nasceu de novo, alguém que é salvo, alguém que pertence à igreja, não estou falando local, física, mas no sentido de ter sido feito parte deste corpo de Deus. A palavra de Deus nos assegura que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o primeiro texto que nós vamos ler aí, olha lá. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, essa é feita retórica a nível de pergunta, há afirmações muito contextualizadas na Bíblia, a realidade de que sim, o Espírito Santo de Deus habita na vida do crente, do salvo, daquele que é nascido de novo, cujo nome está escrito no livro da vida, aqueles que vão, pela graça do Senhor, morar no céu. Quem diz amém? Então, um crente não pode andar em Espírito se ele, em primeiro lugar, não tiver o Espírito. Portanto, alguém que não é salvo, que não aceitou a Jesus, que não goza do seu nome no livro da vida, ele não pode andar em Espírito para a glória do nome do Senhor. Romanos 8, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então essa aí é a verdade reversa. Quem é dele tem o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Claro que esta realidade nós não podemos ver com os nossos olhos humanos. Ninguém pode olhar fisicamente e dizer este ou essa tem o Espírito de Deus. No entanto, no mundo espiritual isso é patente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Os anjos, o céu e as hostes, tanto das trevas como da luz, conhecem aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são salvos. Amém? Portanto, só pode entrar em Espírito aquele que tem o Espírito. Vamos terminar com o texto de Judas, capítulo único, versículo 17 e 19. O texto lê-se da seguinte maneira: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo.
os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os quais causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Volto a chamar a relevante atenção de que todas essas colocações de Espírito que nós lemos trata-se da terceira pessoa da Trindade, habitando em nós. Veja que Judas, neste texto curto, mas tão forte, né, irmão? Que epístola forte. Que ele diz no final dos tempos, ele diz, lembra, irmãos, que foi Jesus quem já nos chamou a atenção disso. Que nos últimos dias haveriam alguns, e por que eu vou dizer que saem de nós? Porque eles causam divisões entre nós. Judas aqui não está preocupado com as divisões, com as diferentes correntes filosóficas do mundo. Ele está numa carta direcionada ao povo de Deus. Amém? Então ele diz, estes aí são aqueles que causam divisões. São pessoas de espírito, no melhor sentido agora, afluência espiritual, melhor dizendo, sensuais. E que não tem o Espírito. Lembra do versículo anterior que a gente lê? Que alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Amém? Então, os dois lados é uma verdade. E há quem esteja no meio evangélico, talvez tendo até seguidores que possam não ter o Espírito. E alguns dentro de nós, como diz um outro texto bíblico, saíram de nós porque não eram de nós, que não têm o Espírito, nunca tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, nunca se converteram de verdade, processo simples de salvação, mas que não é uma coisa só, não é um processo de arrependimento, é um processo de crer e de aceitar e submeter-se a esta palavra e a esta revelação. Não vamos tardar aqui, mas há pessoas que não têm esta experiência, que estão no nosso meio e que, como disse Judas aí, causam problemas e problemas sérios espirituais. Por quê? Porque não têm o Espírito. Portanto, as pessoas que não têm Espírito, o Espírito de Deus vivendo neles, não podem andar em Espírito. Primeira coisa, então, para nós, nossos alunos, nossa família, para andar em Espírito, devemos primeiro tê-lo, sem dúvida alguma. Depois, frutificar o Espírito. Eu gosto de dizer, o texto que a gente vai ler com certeza é o texto de Gálatas, mas antes eu vou ler o de Tessalonicenses, mas eu gosto de entender que a frutificação do Espírito, ela se dá naturalmente em nós. Ou seja, quando eu aceito a Jesus, ou quando alguém aceita Jesus, quando naquele mesmo momento o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa, vem trazer a vida espiritual ao espírito da pessoa que estava morto, em que sentido? Distanciado, separado de Deus. Amém? Então, este espírito do homem, agora, ele é vivificado pela presença do Espírito Santo de Deus, nós religamos-nos a Deus, amém? Então, quando o Espírito de Deus, portanto, entra dentro deste templo que Paulo, nós lemos o versículo aí, né? Não sabeis que vocês são templos de Deus, que o Espírito de Deus, ou seja, nós somos um templo, no templo vem alguém, no templo se manifesta alguém, e este alguém, a pessoa que está neste templo, habitando neste templo, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, neste contexto de Paulo que nós já lemos. Ora, uma vez que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós, eu entendo de que nós naturalmente digo, não da natureza carnal, mas da nova natureza espiritual. Amém? Nessa nova natureza, pela presença da pessoa do Espírito Santo habitando, ele não visita. Amém? Ele não vem pregar, ele não vem ensinar, ele vem habitar. Ele começa automaticamente a frutificar a nossa vida. Portanto, eu gosto de entender que o fruto do Espírito é algo natural para o crente. Aí você vai dizer, irmã, mas a gente vai ler aqui, vai falar do fruto do Espírito. A gente vê para todo lado, e às vezes na minha própria vida mesmo, alguma coisa que está meio comprometida. Claro, o Espírito Santo, por natureza, ele começa a atuar, essa seria a natureza dele, mas nós que temos por Deus dado o poder de escolha, nós somos livres para seguir obedecendo, para seguir dando ouvido ao Espírito e essa palavra, ou para deixarmos. Sim ou não, irmãos? A liberdade de escolha, a liberdade do nosso caminho foi dada por Deus desde o princípio, desde a criação. Não vamos entrar em detalhe aí, mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos a capacidade de impedir, de parar ou de diminuir a atuação do Espírito natural em nós. O texto de Tessalonicenses fala isso, entre algumas exortações, Paulo diz, não extingais
o Espírito, né? Lembra do extintor de fogo? O extintor de incêndio? O que ele faz? Ele extingue o fogo, ele diminui até, se você continuar usando o extintor, até que o fogo se apague completamente. Então agora vem a exortação bíblica paulina para a igreja de Tessalônica: não extingais. E o que isso quer dizer? Que nós temos o poder de extinguir o Espírito em nós. Aí não pode estar falando da extinção do Espírito Santo no contexto de toda a terra, porque Deus deu e disse: vou embora para poder mandar ele, e ele vai vir, vai ficar aqui, eu vou dizer para você, até o dia que a igreja for arrebatada, porque ele vai escoltar a igreja para o céu. Tessalonicenses. Mas agora a palavra nos chama a atenção de que nós temos o poder dado por Deus de em nós, extinguir a atuação natural do Espírito. Qual é essa? Vamos ler o texto que é inclusive o texto da leitura em classe, de Gálatas capítulo 5, né? Versículo 22, e depois eu vou saltar por 25. 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se nós vivemos nele, se nós temos a vida dele em nós, se ele habita em nós, aí o apóstolo fala: tomem cuidado de quê? De andar também no Espírito. E que é andar no Espírito? Primeiro é ter, mas segundo é o que? Frutificar. Não extinguir. Tomar cuidado de permitir, de não fazer nada que pare, pelo contrário, favorecer. Em outras coisas nós vamos estar continuando sempre estudando sobre a realidade da palavra de Deus e outras coisas que dão vazão e aumento ao trabalho e à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Terceiro tópico é ter intimidade com o Espírito Santo, seria o próximo nível. Enquanto o frutificar é um encontro que seja algo natural, a questão de ter intimidade, apesar de que eu entenda pessoalmente que sempre foi o desejo de Deus para conosco, eu vejo isso no Éden, eu vejo isso até hoje nessa dispensação que vivemos, com a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, há um desejo de Deus de ter intimidade com a sua criatura. Agora nós fomos feitos filhos, inclusive, de Deus para a glória do seu nome. Então, enquanto a frutificação pela presença do Espírito é algo natural, a intimidade é desejo de Deus, mas é, em sua totalidade, na minha opinião, esforço daquele homem, daquela mulher que deseja também a intimidade com o Espírito Santo. Intimidade é algo, nós sabemos no nosso relacionamento humano uns com os outros, que não adianta, se você não quer amizade com aquela pessoa, não adianta forçar a barra, porque você não tem desejo, e não adianta a pessoa se meter na sua intimidade, chegar na sua casa ou tentar forçar a barra, não funciona. Da parte de Deus, a mesma verdade é o contrário. Se uma pessoa quer, a outra também tem que querer para que haja intimidade. Então, o Espírito de Deus, nós entendemos que quer a nossa presença com ele, mas há necessidade de cativar, de seguir a amizade. Intimidade não se consegue de um dia para o outro. Mesmo que o Espírito de Deus habite em nós, vocês que são casados, nós que somos casados, sabemos disso. Nós casamos, alguns namoraram e noivaram muitos anos, outros pouco tempo, mas a verdade da vida a dois numa só casa muda muita coisa. Então, começa a verdadeira intimidade de se conhecer, e são meses e anos até que você diga que verdadeiramente agora, às vezes depois de anos ainda tem novidade, conhecendo. A intimidade é essa realidade que há um esforço mútuo para que nós possamos estar junto e permanecer nesta amizade com o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tá vendo? O Espírito Santo pode ser o quê, irmão? Entristecido, isso mesmo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele habita em vós. Vocês têm o selo do Espírito Santo sobre vós. Como eu disse, no mundo espiritual, a presença do Espírito Santo é patente, é o que se vê. Aleluia! E agora Paulo chama a atenção à igreja de Éfeso que não entristeça. Ou seja, você quer ter intimidade com alguém? Então não entristeça essa pessoa. Não fira o coração, no melhor dos sentidos, os sentimentos dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Aleluia. E ele sim se entristece.
A gente se preocupa demais com entristecer o irmão ou a pessoa com quem a gente trabalha ou aquele que a gente está evangelizando e preocupamos-nos muito pouco de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ao Deus que, como Trindade, nos salvou, transformou a nossa vida e está nos levando para o céu. Ele deveria ser a primeira, como os apóstolos disseram, eu não posso desobedecer, né? Ai de mim se eu desobedecer ao Senhor, mais importa obedecer, o Pedro diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, quando ele foi colocado entre paredes. Entre as duas coisas, eu fico com agradar ao Espírito de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Tá aí este amigo que vai nos ensinar na hora que a gente não saiba como responder, vai estar conosco. Ainda o texto de Atos, capítulo 20, 23, diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. A Paulo, coitadinho, né? Ele sofreu, aleluia. Ele levou a marca de Cristo e do Evangelho de Cristo, e ele diz aí que o Espírito Santo era aquele amigo fiel, aquele companheiro com quem ele tinha intimidade, irmão. Para o Espírito Santo poder falar com ele essas realidades, e olha, de cidade em cidade, ou seja, o tempo todo, ele tem essa intimidade com o Espírito Santo, e este Espírito que é Deus o revela coisas, realidades que vão acontecer, inclusive, dizendo, olha aí, nesse texto específico, que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo está preparando a Paulo, dizer, Paulo, daqui a pouco se prepara, né? Daqui a pouco você vai passar por mais tribulações, coitado. Você já viu um texto que o Paulo lista as tribulações na carne que ele já viveu, irmão? Tremendo, né? Mas este amigo, este espírito que tem intimidade, mas para ter esta intimidade foi algo que foram dias, meses e anos deste homem servo Paulo andar com o Senhor. Agora, este privilégio não é só de Paulo, aleluia. Este privilégio é meu e é seu, porque o Senhor deu a cada um de nós. Este amigo fiel, a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração. Basta a nós, que nós busquemos, que nós escutemos, que nós sejamos sensíveis. E olha, funciona mais ou menos assim. Você se aparta do mal, você se aparta daquilo que corrompe, e você automaticamente vai estar dando mais vazão ao Espírito Santo, porque ele tem interesse de te falar, ele tem interesse de te revelar a palavra, ele tem interesse de te instruir, ele tem interesse de ser o seu amigo, amém? Então, é importante nós deixarmos isso claro, a nossa classe de escola dominical, a questão da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu vou terminar com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira não a todo mundo, irmãos. No que sentido, irmã? Você não diz que é para todo mundo? É. Todo mundo que é crente, que é salvo, tem o Espírito habitando. Que não extingue o Espírito começa a florescer. Se aparta do mal. Mas olha aí esse detalhe aí. Exatamente. Quem são os homens santos? Santificação fala de separação. Santo fala de limpeza. Então, estes homens que estão limpos de mãos e puros de coração, como diz Davi, né? Então, são aqueles a quem o Espírito Santo inspira palavras de profecia e outra sorte de revelação. Amém? Vamos ao segundo tópico. Primeiro, então, o que é andar em espírito. Segundo, o que é, então, vencer a carne. Pus aí 3 subtópicos. Vencer a carne no âmbito do espírito é o primeiro, é resistir ao diabo. Segundo, no âmbito da alma, é não amar o mundo. E terceiro, no âmbito do corpo, é sujeitar a carne. Ora, eu vou começar tratando deste tópico com o texto aí da lição, capítulo 5 de Gálatas. Vou te levar lá do versículo 19 ao versículo 21, porque parece incompatível que eu digo, como é que nós vamos vencer a carne? E eu estou falando de corpo, alma e espírito. O que tem a ver o espírito com a carne? Ora, na lista que Deus nos provê, escrito por Paulo aos Gálatas, das obras da carne, olha lá, vamos já ler essa daí. Diz o quê? Prostituição, coisa da carne, impureza também, lascívia também, idolatria, espiritual, feitiçaria, espiritual, inimizades da alma, porfias, alma e carne, emulações,
alma, iras, alma, pelejas, alma, dissensões, alma, para espírito, para carne, heresias, espírito, invejas, alma, homicídios, carne, alma e espírito, bebedice, carne, glutonaria, carne. Enfim, quando esta escritura fala sobre as obras da carne, a prática do ser humano natural, do nosso homem carnal, há dimensões tanto espirituais, como de alma, como do corpo. Até porque, queridos irmãos, é muito interessante e importante nós entendermos que estas três realidades ou partes, como é que eu poderia dizer, do ser humano, estão intrinsecamente relacionadas uma com as outras. Em alguns casos inseparáveis. Quando você se corrompe ou você pertence ao reino das trevas, você tem uma realidade espiritual, a sua alma vive uma consequência da sua posição espiritual, seja era trevas ou luz. Vamos tentar fazer mais simples aí, sim ou não? E o seu corpo vai ser servo do pecado, servo do espírito a quem você obedece, sim ou não? Então, essa relação não parece óbvia a princípio, mas em verdade é bíblica e é verdadeira. Portanto, se você quer vencer a carne, ou seja, o meu eu, em primeiro lugar, temos que vencê-la no âmbito do espírito. Tiago 4:7 diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que é uma posição espiritual. Eu conheço a Deus, eu aceitei a Deus e agora eu vivo uma vida de sujeição espiritualmente a Deus e resistir ao diabo. E não é só a pessoa do diabo, mas toda astuta cilada, toda tentativa, todo o ataque que vem da parte das trevas, eu e você devemos fazer o quê? Resistir. E a palavra nos assegura que se nós tão somente resistirmos, ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. E vamos terminar com o texto de Mateus capítulo 4, que é o texto da tentação de Jesus. Olha lá, de 7 a 10. Diz assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Portanto, meus queridos irmãos, para vencer a carne, Jesus estava aí numa situação de mortificação, melhor dizendo, né? Da carne com a questão do jejum separado, uma busca espiritual, mas para vencer a carne há que haver uma resistência no âmbito espiritual e Jesus, usando a palavra de Deus e a autoridade do Senhor, a autoridade que Deus lhe concedeu, o Espírito do Senhor dizia, ele está sobre mim, que me deu, não é? Glória a Jesus, eles estão aí, ele resistiu ao diabo e o diabo teve que sair no âmbito da alma. Vamos deixar somente o texto de 1 João, que foi mencionado pelo comentarista, capítulo 2, versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Queridos irmãos, 2 versículos somente, mas algo profundo. Vencer a carne no âmbito da alma. A alma trata-se de intelecto e emoções. Nós somos bombardeados pelo mundo ao nosso redor, do nosso intelecto e nas nossas emoções a escolhermos o mundo, a amarmos o mundo, a darmos preferência, a darmos lugar ao mundo às nossas vidas. Mas a palavra nos assegura que tudo isso que está no mundo, e ele fala dessas
maldades carnais, da concupiscência, do que desejam os vossos olhos, né? E os nossos olhos, para onde nós olhamos a coisas desejosas. Não foi o que aconteceu com Eva. Ela, de repente, pela conversa da serpente, ela viu o fruto desejável, né? É a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra de Deus diz, não é do Pai, mas do mundo. Portanto, nós queremos vencer a carne e temos que fechar os nossos olhos para o mundo. Não podemos. Por quê? Porque praticamente tudo entra pelos olhos. E alguém diz, não, irmã, não tem problema a gente olhar a programação assim, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. E a Bíblia diz para mim, irmã Manuela, que os olhos são as janelas da alma. E eu, com a minha experiência, pode ser que eu seja mais sensível do que você, eu dou o crédito que for necessário. Não me acho super pra nada, sou fraca. Mas o que acontece comigo, que eu vejo que quando eu abro os meus olhos, e eu não tô falando de coisa horrorosa não, viu, irmão? Porque eu não ponho as coisas horrorosas na frente dos meus olhos. Mas às vezes coisas que não parecem de mal nenhum. E de repente eu começo a ver sinal na minha alma. Começo a ver desejos no meu coração que não estavam antes de eu abrir a janela da alma para o mundo. Então, o que eu vejo no meu telefone, a maioria das coisas que eu vejo é mundo. O que eu vejo na televisão é mundo. O que eu vejo nas propagandas é mundo. Estão mostrando, chamando a atenção da minha carne, porque querem vender, porque querem me corromper. O mundo está aí, movido pelo espírito das trevas, de Satanás, para nos corromper. Então, o mundo vai me oferecer o quê? O que a minha carne deseja. Vai fazer o quê? Os meus olhos verem coisas saborosas, especiais, inteligentes, capazes. E vai procurar me levar à soberba, a gente enricar, né? Como dizem alguns, querer enriquecer, querer uma vida melhor, querer, enfim. Não importa não entrar em detalhes aqui. O que eu quero dizer é que não nos enganemos em nome de Jesus. De que os nossos olhos sensoriais, bem como o nosso ouvido, mas com a palavra bíblica, os olhos são a janela da alma. A alma tem contato direto com o espírito, intelecto e emoções. Alguma virtude dessa que entrou pela alma vai transpassar para a realidade espiritual e vai trazer uma mancha, vai trazer uma enfermidade que vai precisar então ser tratada. Não é melhor não pegar o vírus do que ter que tomar antibiótico para curar, irmãos? Amém? E se o antibiótico não funcionar e tem que ir para o mais forte, né, irmão? E se der errado o negócio e tiver que passar por cirurgia, né? Na realidade espiritual acontece muitas vezes isso, irmãos. Então, se nós queremos, no âmbito da alma, acabar, sujeitar a nossa carne, vamos fechar os nossos olhos para o mundo. E para isso é desligar mesmo. E pensar, como diz o salmista, nas coisas de Deus, meditar na palavra, conviver com a família, conviver com os irmãos, gozar daquilo, como diz o sábio Salomão, daquilo que Deus propôs para nós. Porque isso que está sendo proposto, que a gente já está viciado em ver, a nossa televisão que está proposto, é o que está escrito aí de 1 João. Não é do Pai. Nós estamos alimentando a nossa alma e, portanto, corrompendo muitas vezes o nosso espírito, enfermando-o, porque nós estamos abrindo os nossos olhos para essa realidade. E, portanto, aí a carne do irmão e da irmã dá o que? Aflorada, né, irmão? Aí o que acontece? Sai mais obra da carne, às vezes, que a gente não espera, né? Oh, meu Deus, por que eu tive essa reação? O sangue de Jesus tem poder, né? Mas por quê, irmão? Porque alimentamos a carne. Ao invés de sujeitar a carne, dizer não vou ver, não vou abrir, isso aí não é de Deus. A gente já não quer mais, né? Que alguém falar isso agora é fanático, né? Já tem muitos anos, né? Que nós somos tidos como fanáticos. Sabe, eu passei por essa fase de chamar de fanáticos. Hoje eu chamo estes, não estou dizendo que não haja fanatismo não, por favor. Há extremos. Há erro, há engano, há extremos para um lado e para o outro. Mas eu chamo alguns desses que antes eu achava fanático de santos. Alguém que amou o suficiente a minha alma para me orientar.
E hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor, compartilhando essa palavra, orientando os meus próprios filhos, aleluia, a não amarem o mundo, a entender que o que provém dali é do mundo e não é do Pai. Não é de Deus. Enquanto, irmãos, nós não sujeitarmos a esta verdade, desculpa, a nossa carne vai comandar. E não é à toa, então, que nós olhamos para nós e dizemos, meu Deus, somos crentes carnais. Você olha nos vídeos do YouTube, nas brigas de um com o outro, nas realidades, tudo, irmão, você diz, meu Deus, como Paulo diz, porventura não somos nós carnais, irmãos? Agora, se o alimento da nossa alma fosse somente aquilo que Deus tem preparado para nós, não é só a Bíblia que Deus preparou para nós, não, irmãos. Nossa convivência com a família, o passeio, o descanso, o trabalho, inclusive. Amém? Glória a Jesus. Então não é fanatismo, é sabedoria de Deus para nós. Mas nós, como nós dissemos, Deus nos deu a liberdade de escolha. Você pode escolher dizer isso é fanático, não tem nada a ver, é sua escolha. Eu digo aos meus filhos, tem a ver sim, e a mamãe está falando disso porque eu tenho prova na minha vida, porque eu abri a janelinha aqui da alma algumas vezes para me dar mal, meu filho. Mamãe depois pagou o preço de ver realidade na vida da mamãe, que a mamãe teve que orar muito e pedir a Deus misericórdia, né? Para sair daquela situação, para limpar aquela realidade na alma. E por que chegamos aí? Porque abrimos nossos olhos. Então, irmão, dizer que não tem a ver, o que a gente é exposto na mídia social, ao que a gente escuta, ao que a gente se interessa, porque a gente se interessa, né, irmãos? Com a história dos outros, com a vida dos outros, com os famosos, com isso e com aquilo. O que se coloca na televisão, desculpa, irmão. É tempo. Estamos chegando ao fim de nós nos colocarmos, porque o mundo já se posicionou. O mundo se posicionou. E não é ao nosso lado. E nem podia ser. Amém? Vamos ao último subtópico aí, antes de entrar na nossa tabela, porque o tempo vai passando. Mas vencer a carne, com certeza, tem o lado do corpo. Com certeza, até falando de carne. É sujeitar a carne. Gálatas 5:24, o texto da lição, diz aí, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha que texto forte aí, por favor. Então, não andar na carne é resistir às coisas espirituais do mal, é fechar a janela da alma com relação ao mundo. Amém? E é, por último, crucificar a carne com as suas paixões, ou seja, os seus desejos fortes e as suas concupiscências, as suas maldades. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Forte, né, irmãos? E crucificar te lembra o quê? É prender lá. E é com dor. Doeu ou não doeu a crucificação? Alguém pode sair da cruz por si só? Crucificar é deixar lá preso a nossa carne. O nosso velho homem. Aleluia. Para que a vida ressurreta de Cristo seja a nossa vida espiritual para a glória do nome do Senhor, mas a nossa carne, ela fica sujeita. E olha, dizia já Paulo, miserável homem que sou, carne. Paulo mesmo, irmãos. Ô carne que peleja. Amém? Então, se ele sentia isso, imagina cada um de nós. Ela luta contra nós mesmos. Ela quer as coisas deste mundo mesmo, porque ela ainda não foi redimida, ela não foi transformada. O nosso espírito, sim, a alma, recebe esta realidade dos dois lados. Portanto, é importante fechar a janela da alma para o mundo, mas também crucificar a carne, dizer, não vai ter, não vou fazer, não vou dar. E uma dessas coisas tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente olha, porque o desejo das coisas da carne vem pelos nossos olhos. É o que a gente leu no texto lá, acabamos de ler. Porque o mundo nos oferece as coisas que a carne gosta. Termino com Romanos capítulo 8. E este vai ser o último texto que nós vamos ler. O quadro do próximo tópico não vamos falar de textos bíblicos, vai ser todo baseado em um só versículo. Portanto, terminamos o texto bíblico com esse aí de Romanos 8, versículos 7 e 8, depois saltaremos ao 13, que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, natural, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pulo para o 13, que diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Irmãos, este texto, entre outros que Paulo nos traz, a esta confrontação da realidade da carne e do Espírito, a qual vai ser uma realidade vivida por nós até o último dia que estivermos nesta terra. No entanto, está aí explícito, claro aos nossos olhos, que nós temos que escolher a quem alimentar e quem nós alimentarmos, nós vamos colher o fruto deste lado. Seja a carne, nós vamos colher frutos que levam à morte. Ele diz aí, se viver de segundo a carne, se você vai dar vazão à sua vida, somente as coisas da carne, ou seja, o que você pensa, o que você vê, né? Como este que eu digo. E muitos de nós, não tem problema, irmã. Nós somos um grupo evangélico agora do não tem problema. Por que não tem problema? Porque nós não sujeitamos mais a palavra de Deus. Em verdade, não a conhecemos. Nós conhecemos o que aquela pessoa prega, nós conhecemos a teologia daquele grupo, nós conhecemos aquilo, mas não conhecemos a doutrina da palavra de Deus. Digo a maioria com certeza, ou pelo menos grande parte de nós. Com certeza não julgo a todos, porque não seria de maneira alguma por longe a verdade. Mas também não posso dizer que vejo, ainda que eu não conheço a maioria dos crentes do mundo, mas o fruto de pessoas que conheçam a verdade. E a Bíblia diz, se você não alimenta o Espírito, se você anda, ao invés de andar no Espírito, pelo conhecimento e a submissão à palavra, você mortifica a carne. Mas se você decide viver este evangelho do não tem problema, que desfaz da palavra e da instrução de Deus, que isso aqui é precioso, irmãos. A instrução de Deus neste livro, as instruções, o caminho, o tal do caminho apertado, é glorioso, irmãos. Mas nem nós o conhecemos, e o pouco que alguém possa dizer, nós não queremos nos sujeitar. E não tem problema. Mas a verdade é que tem problema. E um dos problemas é que mesmo que a gente talvez não saia da igreja, mas estamos vivendo segundo a carne. Amém? E não segundo o Espírito. E o caminho da carne, segundo este texto aí de Romanos, é que vai morrer, ou seja, a gente vai acabar perdendo a fé, irmãos. Lembra das 10 virgens? Quando procurar azeite na vinda de Jesus, não está mais. Porque nós demos vazão à carne, à carne, à carne. É hora de, nessa lição do avivamento, despertarmos-nos. Voltar, nos arrependermos diante do Senhor. É verdade, Jesus. Vai devagarzinho, mas volta a ler a palavra. Não precisa ler tudo rápido de uma vez, não. Volta um versículo, volta um capítulo, volta meio capítulo. No dia que não der meio capítulo, um versículo por dia. Mas vamos nos comprometer de volta com a palavra de Deus. Vamos pedir misericórdia ao Espírito de Deus. Vamos ensinar isso à nossa família, o que é verdade. Não tem problema? Não tem problema. Eu sei que para mim e para você, quando a gente sai, uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é a realidade da minha vida, que eu tenho a minha vida também, é dizer para os meus filhos, é dizer para as pessoas que estão ao meu redor, tem problema sim, é sua escolha, você decide o caminho, porque isso foi Deus que deu, irmãos. Isso não é coisa da gente ser politicamente correto, não. Todo mundo, a minha filha é uma dessas que pergunta, é uma graça. Ela quer que todo mundo seja de Jesus. Então, quando ela vê alguma pessoa que não é de Jesus, aparentemente, que é tão explícito para ela, que ela diz, ai, mamãe, isso aí né? É do mal, ela vai fazer 6 aninhos agora. Ela diz, mãe, o que a gente pode fazer? Por que as pessoas não são de Jesus? Por que a vizinha que ela ama tanto, que ora todos os dias para aceitar a Jesus, por que ela não quer a Jesus? Eu digo, minha filha, Deus deu a todos nós o direito de escolha. O que nós podemos fazer é apresentar para eles quão bom é Jesus, aleluia. Quão bom é esta doutrina que Jesus apresentou para nós e nos convidou a viver nela. Agora a escolha, infelizmente, minha querida filha,
é de cada um. Agora você tem que escolher para a sua vida, amém? E nós, a nossa casa, escolhemos servir ao Senhor. Meus queridos, então vamos ao terceiro tópico que nós prometemos falar sobre esta realidade da religião humanista, por que não dizer assim? E com isso eu quero dizer uma realidade social, que é aquilo que a gente vê no dia a dia, a opinião popular. Vamos usar a palavra simples. É a opinião do povo, é como todo mundo acha e encara a vida. Claro, cada um a gente diz tem opinião diferente, né? Mas no fundo, há uma certa base comum e que esta base vai sendo alterada no decorrer da história. E nós vivemos hoje, é muito fácil ver isso, que uma pessoa, talvez o meu avô, vamos colocar ali, eu já perdi meus 2 avós, mas se eles estivessem vivos hoje, e jovens suficiente para entender a realidade deste mundo, veriam um mundo completamente diferente daquilo que eles foram, até os valores, enfim. Então é fácil entender essa diferenciação. E nós entendemos que a cultura olha para determinadas coisas como que nós chamamos do fruto do Espírito, que a Bíblia nos ensina assim, como a realidade do amor, do gozo, da paz, longanimidade, de uma maneira diferente. Ora, eu vou apresentar para você nessa tabela, se você é novo por aqui, nós disponibilizamos sempre o nosso roteiro na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, e você pode, então, fazer uso dessa tabela e acompanhar conosco aí. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar cada uma dessas partes do fruto do Espírito, vamos trazer a interpretação, o entendimento bíblico sobre este fruto, que inclusive o comentarista o fez, e depois nós vamos trazer o sentimento, né, social hoje acerca desta mesma realidade. Se for o amor, por exemplo, vamos trabalhar por aí. Amém? Então, com isso eu não quero dizer que seja para todo mundo, em verdade eu moro já há 26 anos aqui nos Estados Unidos, portanto, alguma coisa pode ser a minha visão daquilo que eu vejo aqui, não é? E diferenciar para você, mas eu convido você a olhar para essa tabela e aquilo que nós vamos apresentar. E por último, eu gostaria que nós, ao ouvirmos estas realidades, pudéssemos olhar o nosso coração enquanto nós ouvimos cada uma delas. Se nós estamos, por exemplo, vamos começar com o amor, né? Se nós estamos vivendo mais o amor bíblico do que o amor que a sociedade nos apresenta. Amém? Vamos lá. Primeiro fruto, o amor. Ora, o amor com base no fruto do Espírito de Deus, bíblico, ele chama-se o amor ágape. É um amor que vem de Deus, ou seja, não exala, não vem, não é natural de nós. Temos um amor. Podemos ter um amor natural, um amor fraterno, um amor eros, mas o amor ágape, o amor bíblico, ele é um amor que vem de Deus e ele é um amor sem interesse. A gente não faz nada. Quem vive a realidade do amor de Deus é um amor sem interesse nenhum, ele é de dar. Amém? Ora, a realidade humanista, a realidade do mundo, também você pode perguntar para a maioria das pessoas, eles querem amar. Eles, inclusive, se julgam, as pessoas, a sociedade, com isso eu não quero ser acusatória aqui, por favor, que amam uns aos outros. Ora, eu entendo nos dias de hoje que o amor da religião, se eu pudesse dizer humanista, é comprovado por afirmar. Com isso eu quero dizer concordar com a escolha do outro. Alguém ama alguém se você concordar com ele, mesmo que essa escolha seja intrinsecamente prejudicial. Amor ao que tem algo para nos acrescentar. Então, botei 2 pontos aí. Amar para a sociedade de hoje é concordar com a escolha da pessoa. Então, se você diz, esse caminho não é bom, você diz, você está com preconceito, você não está me amando, porque que amor é esse que você está me excluindo? Não, ninguém te excluiu. Amém? Mas a sociedade diz, você não está amando. Então, o que eu tenho que fazer para incluir ao invés de excluir? Eu tenho que concordar. Mesmo que seja indiretamente, eu tenho que fechar minha boquinha e sorrir e dizer que está tudo bem. Compreendeu? Isso é o amor que a sociedade nos impõe. Então, se nós amamos no conceito humanista ou dessa sociedade do mundo, nós estamos direto ou indiretamente, concordando ou permitindo essa realidade sem falar nada. Mesmo que a escolha dessa pessoa, a gente saiba que é fatal, que é prejudicial grandemente para a sua vida. Que outra maneira deste amor humanista? É um amor por alguém ou por alguém que tem algo que acrescentar a gente, né? É o mundo do negócio, é o mundo das pessoas que querem crescer, que querem, enfim, crescer tanto no lado intelectual como no financeiro, né? Se alguém não tem nada a acrescentar na sua vida, sai fora, você não tem que ficar aí se esvaziando intelectualmente com ele, vai atrás de quem tem algo para te oferecer.
Este é o amor do mundo. Vai atrás de quem tenha uma colocação de negócio, um bom contato, né? Um network bom para você, e essa é a realidade do mundo. Gozo. Do fruto do Espírito, gozo é a alegria do Senhor em nós. Então eu tenho gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Por que nós temos gozo? A presença de Deus em nós é que nos faz sentir. Então nós, como igreja, conhecemos o que é o gozo como fruto do Espírito, porque ele habita em nós, e foi nesta experiência vivida que nós conhecemos o que é gozo. É o crente lá do interior, do fim do mundo, ou na África, ou que esteja perseguido na China, que não tenha o que comer, que vai ter que sair escondido da igreja para casa, ele tem gozo. Porque o gozo existe pela presença, a alegria da presença do Senhor em nossas vidas. E o que é gozo no humanismo? Minha opinião, mais uma vez, isso não é um estudo, não estou me baseando em escritos, mas uma apreciação simplística, até porque não dizer, daquilo que eu vejo da sociedade. É uma satisfação da alma, volto a dizer alma, sempre que eu chamo de alma, eu estou falando de intelecto e de emoções. Então, há uma satisfação tanto do intelecto como das emoções na carne, ou seja, no homem natural. A pessoa sente um suposto gozo, porque não é o mesmo gozo do fruto do Espírito, porque não é o mesmo fruto, com certeza, né, irmãos? Então, nós estamos falando de dois frutos separados. Mas o que eles entendem, o que a sociedade entende por gozo, é uma satisfação na alma de uma conquista, né? Ou seja, alguma satisfação da carne, uma conquista de um financeira, uma conquista de intelecto, de familiar, ou que seja, qualquer realidade traz este sentimento que é um gozo, mas não é o gozo do Espírito. E a paz? Paz para o crente é a segurança em Deus para a vida e para a eternidade. Nós, como crentes, temos paz. Temos paz durante a nossa vida. Temos paz para viver, porque nós não somos dependentes daquilo que está ao nosso redor. Pode ser que o derredor nos faça sofrer. Pode ser que o que está ao nosso redor nos dê alegrias, né? No mundo. Pode ser qualquer que for a situação, a nossa paz no sentido do fruto do Espírito não muda. É por isso que eu digo, alguém pode crer em Jesus e estar no meio lá da guerra, no Afeganistão, no Oriente Médio, na Ucrânia, onde estiver, e ele tem aquele que está em Jesus, que tem o Espírito habitando, ele tem paz. Paz na vida e paz em relação à eternidade. Por quê? Porque estando em guerra, ele tem paz de que se uma daquelas bombas ou se uma daquelas balas pegar ele, logo em breve ele estará com Jesus e para sempre livre desta pressão das realidades da vida que tanto nos entristece. E o que é a paz para a nossa sociedade? A paz, ela é uma busca constante. Por quê? Porque ela milita por um lado, uma liberdade financeira, uma realidade sustentável, por uma saúde perfeita e por uma fé na aniquilação ou na elevação do seu ser espiritual. Bastante, né? Muito bem. Como é que uma pessoa humanamente pode encontrar paz? Ora, se você tiver dinheiro suficiente para viver tranquilo o resto dos seus dias, você já encontrou alguma paz, tá vendo? Então, a pessoa milita, a paz não é uma estabilidade. E essa é a diferença do fruto do Espírito, irmãos. É que Deus, na pessoa do Espírito, habita em nós. É Ele que nos dá a paz, Ele frutifica em nós. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, e eu não estou nem falando do sentido reverso à guerra e paz, mas esta paz interior, essa paz de alma, vem por uma segurança financeira, que são pouquíssimos que têm, e aqueles que têm que estar lutando, têm que estar preocupados, algumas vezes com algumas realidades que possam estar acontecendo. Que mais? Saúde perfeita, todo mundo para ter paz. Tem uma dorzinha aqui, acabou a paz da pessoa, não é verdade? Então, é uma luta constante. E a outra coisa é que para ter paz no conceito da realidade espiritual, eu tenho que crer em uma das duas coisas, eu tenho que ter fé em uma dessas duas coisas. Ou na aniquilação, ou seja, que o meu ser espiritual vai desaparecer, eu sou só esse corpo aqui, e quando morrer, morreu, acabou.
Essa é uma teoria da aniquilação, que não é bíblica e não é verdadeira. Mas para a pessoa ter paz acerca da eternidade, do depois da morte, né, irmão? Tem que crer nisso, ou naquilo que alguns creem que é a elevação do seu ser espiritual, tem a ver com reencarnação e coisa desse tipo, de que a sua realidade espiritual passa, vai viver, mas vai partir, ou seja, vai reviver outra vez, vai ter um processo que você, enfim, entra em contato com a natureza e cair, tem umas crenças diferentes de uma da outra, mas a pessoa tem que ter fé em alguma dessas coisas que não são verdadeiras para encontrar alguma paz nesse sentido. Completamente diferente da paz do Espírito. Longanimidade. Olha lá, o fruto do Espírito de Deus, longanimidade olha aí, paciência para suportar as adversidades. E para a sociedade, motivos para superar as adversidades. A sociedade é longânima, tem ânimo longo para força de vontade para superar as adversidades. Quando nós olhamos para a literatura, para os líderes, para os coaches deste mundo, eles nos levam sempre a superar as nossas adversidades. Qualquer dela que seja, no corpo, na alma ou até no espírito. No entanto, quando nós olhamos para o fruto do Espírito, entendemos o que é longanimidade, e olhamos na vida de Moisés, por exemplo, um homem longânimo, na vida de Jesus, na vida de Paulo, nós entendemos que longanimidade é paciência para suportar as adversidades. Deus não tirou as adversidades de Paulo. Ele diz, não tira o espinho na carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Vai passar agora o fruto do Espírito, nos dá o quê, irmãos? Paciência para suportar. E a gente suporta ainda tendo gozo, ainda tendo paz, ainda vingando o amor. Esta realidade só pode quem tem o Espírito de Deus em si. Então, nós, como crentes, que permitimos o fruto do Espírito crescer em nós, nós somos longânimos, irmãos, esperando no Senhor no dia que a adversidade passe. E se ela não passar, dá-nos força, Senhor, de aguentar até o fim, até o dia que a trombeta toque, ou que eu seja levada para estar contigo para sempre. Foi o caso do apóstolo Paulo, irmãos. Ou será que nós estamos falando de o quê? Nós estamos falando do que diz esta palavra. Nós estamos falando de Jesus, de Paulo, de Moisés, não de uma outra realidade. E que muitas vezes nós ouvimos tanto o que vem do mundo que nós hoje nos confundimos. Não é que nós não possamos trabalhar em nada para superar nossas adversidades, não, com certeza. Mas essa não é a nossa motivação total. Quando as adversidades vêm, quando o mar se revolta, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para cima e dizer, Senhor, socorre-nos. E o socorro do Senhor na liderança do Espírito nos vai ajudar o que fazer, e nós com paciência esperamos a atuação do Senhor e a ajuda do Senhor nas nossas vidas. Benignidade, coração cheio do bem, obra atitudes benignas, retribui o bem até o que lhe faz mal. Isso é ser benigno biblicamente. Coração sai de dentro para fora. E o mundo, e a sociedade? O foco do coração humanista está em si mesmo e não no outro. Então, as atitudes de bem, do fazer o bem, são calculadamente expressas para aplacar sua consciência por se encontrar um participante positivo da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nessa nossa sociedade quer, a princípio, destruir ou ser negativista para com ninguém. Quer fazer o bem, quer ser bom. No entanto, com a sua natureza, a sua filosofia humanista, aquilo que ele convive e acredita, olha sempre para o eu. Então, a sua benignidade, o fazer o bem, é calculado. Ele projeta fazer o bem, se esforça em fazer o bem. Para quê? Para que ele tenha uma participação positiva na sociedade. Ele ajudou alguém, ele contribuiu com alguém, ele fez... Você está entendendo? Não é que o coração dele exale, como disse o Senhor Jesus, quando ele viu aquela multidão, ele teve compaixão delas. Esta benignidade que motiva Jesus espiritualmente de agir em função, em ajuda das pessoas, vem de dentro, é um fruto, presta atenção, é fruto do Espírito de Deus.
Enquanto a benignidade humanista é calculado fazer o bem, não, eu tenho que fazer alguma coisa por essa pessoa. O que é pesada, é calculada no sentido com a intenção de dizer, porque eu quero ser participante, eu quero ajudar socialmente, tá entendendo? Então, uma vem de dentro para fora, a outra vem totalmente intelectual e da sua mente. Bondade como fruto do Espírito é ser bom, em contraste com a sociedade que é praticar o bem. Faz diferença? Totalmente. Uma coisa sai de dentro, a prática do bem é somente a sua ação, que é, como dissemos na benignidade, liderada pelo seu próprio intelecto. Fé. No fruto do Espírito de Deus, fé é crer conforme as Escrituras. E não vou caminhar muito por aí, porque eu podia ter muita coisa a dizer. Vamos parar por aí. Fé é crer conforme as Escrituras. E fé no sentido da sociedade. A fé é voltada para si mesmo e suas superações pessoais. Então, quando alguém tem fé, a sociedade nos leva a crer que vai dar certo, a crer que nós vamos nos organizar e ser uma pessoa mais organizada, quer que nós vamos ser um melhor pai ou mãe de família. Toda ela é voltada para dentro e que nós vamos conseguir atingir pelas nossas forças. E os homens estão lutando e, infelizmente, muitos de nós crentes estamos perdendo horas que devíamos estar dormindo, como disse Davi. Aleluia! Descansando e esperando na provisão do Senhor. Não estou dizendo que a gente tem que parar de trabalhar, porque até Paulo falou contra isso. Quem não trabalha o quê, irmão? Não coma. Que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que investir, que a gente não tem que fazer nada. Não, eu estou dizendo que a nossa fé é nas promessas de Deus conforme as Escrituras, e uma delas é que o Senhor cuidará de mim. Amém. Glória a Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Amém? E que por fim, como disse Jó, né, se levantará. Glória a Jesus. Portanto, nós conhecemos ao Senhor e a verdade do nosso Senhor, se é que conhecemos, glória a Jesus, mas a fé humanista está sempre voltada para nós e depende do nosso esforço. Nós nos esforçamos dizendo para o Senhor, olha, essa é a contribuição que eu posso fazer, Senhor. Até aqui vai o meu tempo, até aqui vai a minha capacidade intelectual, até aqui, Senhor, multiplica, Senhor, guia a minha vida, Senhor, faz. Então, a realidade daquilo que frutifica do Espírito, e o Espírito, a fé do Espírito, ela vai levar a verdade de Deus ser uma realidade em nossas vidas. Faz sentido isso? Enquanto a fé do ser humano fora de Deus está nessa confiança, nessa tentativa, e você veja quão frágil é, né, irmãos? Que a verdade é que todos nós, socialmente falando, agora independente das coisas espirituais, que entramos por este caminho, sabemos quão desgastante é e que muitas vezes os frutos não pagam o preço deste desgaste. Mansidão. Mansidão, no sentido bíblico, é ser brando, é ser dócil, mesmo quando confrontado. É a sua nova natureza. Eu botei um exemplo depois de um culto ungido. Eu sei que isso é até meio engraçado, mas é aquilo que eu me faço entender a minha mesma. Porque a minha maneira de ser, eu sou um ser humano como qualquer outro, né? E muitas vezes a mansidão é complicada da gente manter. Mas eu me lembrei do seguinte, quando a gente vai a um culto, que a presença de Deus está lá, nós ouvimos uma palavra abençoada, depois nós oramos, sentimos a graça do Senhor, foi algo que nos encheu verdadeiramente. O que acontece? Parece que tudo depois nada te incomoda. O choro da criança não te incomoda, a pessoa sem querer pisou no seu pé ali. Se você está cheio do Espírito, as coisas da carne normais, naturais da vida não te incomodam. Alguém te corta no trânsito, você nem aí. Não é que você diz, Deus abençoe. Não, você não está. Literalmente, irmãos, é como se você tivesse anestesiado. Você não sente nada. Agora, a gente só vive isso tão raramente na vida, né? Seria bom que nós andássemos mais em Espírito. Amém? Que nós tivéssemos mais do fruto da mansidão, que é essa realidade. É uma brandeza, é uma docilidade natural, irmão. Não é que a gente força para ser assim, não. Amém? Quando vem do fruto do Espírito de Deus, é porque o que nós temos que fazer é fugir da carne, não alimentar a carne nem o mundo, aproximarmos-nos de Deus pela sua palavra e o fruto vai começar a crescer, irmão. O milagre do crescimento de um fruto na terra não é nosso, irmãos.
Amém? O semeador só faz o que? Plantar e rega. Se não tiver chuva suficiente, ele rega um pouco de água de fora e é isso que ele tem que fazer. O milagre desse crescimento é de Deus. A mesma realidade do fruto espiritual. Mas e a realidade da sociedade? Mansidão é aparentemente controlada. É amoroso, ele é tolerante, mas interiormente ele é agressivo e ele trata todas as coisas ao seu favor. O homem da nossa sociedade, por que não dizer, perguntamos-nos se nós também estamos assim. Todo tempo busca e vive a realidade a seu favor. E que nós queremos demonstrar mansidão, demonstrar que somos amorosos, demonstrar que somos tolerantes, mas no fundo, cada um sabe como o seu coração ferve de ódio muitas vezes, de intolerância, dizer amor, irmãos, amor pelas pessoas, quando algo, porque a gente só conhece mansidão quando aperta, quando pisa no pé, né, irmão? Quando pisa no calo. Só se descobre a realidade da mansidão, tanto como fruto do Espírito, como no sentido social e humano, se descobre se é uma pessoa mansa ou não quando alguma coisa te confronta. E qual é a realidade do nosso coração quando somos confrontados? Estamos cheios do fruto do Espírito ou será que estamos andando na carne? Como este mundo, que põe uma capa de tolerância, uma capa de amor, mas que, na verdade, o seu interior fala outra verdade. E terminamos com a temperança, que, biblicamente, do fruto do Espírito, seria um autocontrole, um domínio próprio pela submissão da carne. Enquanto na nossa sociedade, por que não dizer humanista, busca dominar seu homem interior por exercícios psicológicos. A temperança faz parte da sua estabilidade e desenvolvimento humano. O que eu quero dizer com isso? Todo ser humano na nossa sociedade quer ser temperante, que se temperança é capacidade de se controlar, é de ter domínio próprio, ninguém, né, que eu entenda nessa sociedade dos dias de hoje, quer viver diferente. Ele entende que é benefício para ele. Ele não tem naturalmente, mas é benefício para ele essa estabilidade. Portanto, para ele tem que se desenvolver, ele tem que ler, ele tem que meditar, ele talvez vai fazer uma yoga, talvez ele vai fazer uma meditação para ele dominar a si mesmo, para ele ter este autocontrole. Faz sentido? Então, a busca das pessoas de ter este dom, esta virtude, vamos usar essa palavra, esta virtude da temperança, vem através de auxílios psicológicos. A diferença do crente em Jesus é que ela vem como fruto do Espírito. Amém? Então, nós que sujeitamos a carne, damos vazão ao Espírito, amamos essa palavra e nos sujeitamos a Deus, vamos ver o fruto do Espírito frutificar em nossa vida. E eu pergunto a você e a mim também, será que alguma desta realidade humanista e da sociedade tem maculado a nossa realidade? Ou será que nós estamos verdadeiramente buscando e vivenciando e permitindo que o Espírito, o fruto do verdadeiro Espírito de Deus em nosso coração, flua? Que Deus abençoe você, a sua classe, a sua família. Tenha uma semana feliz em nome de Jesus e até a semana que vem. Amém.